Há momentos na vida em que o silêncio se torna pesado demais. Não porque faltam palavras, mas porque ninguém acredita nelas. Você tenta explicar sua visão, seus sonhos, suas promessas, mas tudo o que recebe é descrença, ironia e olhares de julgamento. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Pessoas que não conhecem sua intimidade com Deus te subestimam. Interpretam seu silêncio como fraqueza, sua espera como fracasso e sua fé como delírio. Pessoas que acham que sabem tudo sobre você simplesmente porque te viram passar por um deserto, mas nunca viram o Deus que te acompanha nele. E é justamente nesses momentos que Deus prepara milagres que não podem ser explicados, apenas testemunhados. É por isso que o milagre que Ele está preparando nesta temporada não é apenas para a sua vitória pessoal, é para calar quem duvidou, para silenciar quem zombou, para desmontar previsões humanas que tentaram definir o que Deus ainda estava construindo na sua história. O Salmo 70 é um clamor de urgência, um pedido de socorro imediato, um chamado por um milagre que não pode ser adiado. Ele começa dizendo: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Davi não está orando por algo distante, não está pedindo algo para um dia vago no futuro. Ele está clamando pelo agora, pelo hoje, pelo sobrenatural que muda o curso da história quando tudo parece perdido. E é esse mesmo espírito que se conecta com você neste momento. Porque Deus sabe que há pressões que não podem esperar, dores que não podem ser guardadas para amanhã e situações em que a intervenção divina precisa ser imediata. Não apenas para trazer alívio, mas para revelar glória, para mostrar que Ele ainda governa sobre circunstâncias, sobre pessoas e sobre destinos. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem porque, no fundo, está cansado de tentar se justificar, cansado de provar valor, cansado de tentar mostrar aos outros que você está no caminho certo, mesmo quando eles não acreditam. Existe um tipo de dor que não vem do fracasso, mas da humilhação externa. Daqueles que apontam o dedo e perguntam: cadê seu Deus agora? Pessoas que observaram a sua queda, mas não permaneceram para assistir à sua restauração. Pessoas que acompanharam sua derrota, mas não estarão preparadas para ver sua vitória. E Deus viu cada comentário, cada gesto, cada pensamento que te feriu. Ele sabe quem tentou te diminuir, quem espalhou dúvida, quem zombou enquanto você lutava em silêncio. Nada disso passou despercebido. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Deus não responde à afronta com argumentos. Ele responde à afronta com glória. Ele não responde à acusação com debate. Ele responde à acusação com exaltação. O milagre que Ele está preparando não é apenas uma bênção, é uma resposta. Não é apenas uma porta aberta, é um veredicto divino. Não é apenas uma conquista, é uma declaração celestial dizendo: eu estava com ele o tempo todo, eu estava com ela o tempo todo. Quando Deus age, você não precisa dizer nada. Quando Deus te justifica, sua própria vida se torna o argumento. Quando Deus te exalta, até seus inimigos são forçados a reconhecer. É por isso que o Salmo 70 continua dizendo: sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Isso não significa desejar mal ao próximo, mas significa reconhecer que Deus é justo, e aqueles que se levantam contra um escolhido acabam enfrentando a própria mão do Senhor. Muitas vezes, a vergonha não é uma derrota física, mas uma revelação espiritual. Pessoas que vão perceber que estavam lutando contra algo que não entenderam. Pessoas que verão que os seus julgamentos não tinham fundamento. Pessoas que vão assistir você vencer onde elas disseram que você perderia. O milagre que está vindo não é pequeno, não é discreto, não é algo que você vai guardar só para você. Ele será tão evidente, tão público, tão incontestável, que até quem duvidou terá que ficar em silêncio. E não porque você vai humilhar alguém, mas porque Deus vai te honrar em um nível que foge da lógica humana.
Ele vai te colocar em lugares onde ninguém imaginava que você estaria. Ele vai te dar oportunidades que pareciam inacessíveis. Ele vai ressuscitar coisas que o mundo declarou mortas. Ele vai restaurar capítulos que foram fechados sem permissão. Ele vai te fazer brilhar em áreas onde antes você foi ignorado. E por mais surpreendente que pareça, muitas dessas pessoas que duvidaram vão procurar você depois, não para pedir desculpas, mas para pedir conselhos. Porque quem duvidou da semente sempre respeita a colheita. Quem subestimou o processo sempre admira o resultado. E quem riu da caminhada sempre respeita a chegada. Quando Deus te exalta, até os incrédulos prestam atenção. Mas para receber esse milagre, é preciso primeiro entender o princípio espiritual que o sustenta. Deus nunca te envergonha na frente de quem te humilhou. Ele te prepara no secreto para te honrar no público. Ele trabalha nos bastidores para te revelar no palco. Muitas das lutas que você viveu não tinham finalidade de destruição, mas de alinhamento. Você não estava sendo esquecido, estava sendo lapidado. E quanto maior o milagre, maior a preparação. É por isso que demorou. É por isso que doeu. É por isso que parecia injusto. Deus não estava te negando algo. Ele estava construindo algo grande demais para acontecer antes da hora. O Salmo 70 também diz: mas aqueles que te buscam se alegrem e se regozijem em ti. Ou seja, este milagre não é apenas um escape da dor. É uma celebração da fidelidade de Deus. Ele não quer apenas te tirar do vale. Ele quer te levar ao monte. Ele não quer apenas te livrar. Ele quer te alegrar. Ele não quer apenas mudar sua situação. Ele quer mudar sua atmosfera. Este milagre será um divisor de águas. O tipo de vitória que transforma seu histórico espiritual e começa uma nova fase da sua vida. Uma fase onde você não vive tentando provar algo para alguém, mas vive revelando aquilo que Deus colocou dentro de você desde o início. E enquanto isso acontece, Deus protege sua mente contra a mágoa e o orgulho, porque a exaltação dele não vem para inflar o ego, vem para revelar propósito. A vitória que está chegando não é para alimentar vaidade. É para mostrar que ele estava trabalhando enquanto todos pensavam que você estava acabado. É para mostrar que seu destino está nas mãos dele, não nas opiniões humanas. É para deixar claro que ninguém tem poder de fechar aquilo que Deus decidiu abrir. Você pode ter sido desacreditado, ignorado, rejeitado, traído, ridicularizado. Mas você não foi abandonado. Deus não precisa da permissão de ninguém para te honrar. Ele não consulta críticos, ele realiza promessas. E o milagre que está vindo é tão grande que não precisa ser explicado. As próprias pessoas que duvidaram serão testemunhas, mesmo que contra a vontade delas. Continue firme, porque o milagre que vai calar quem duvidou já está a caminho. E quando acontecer, você não vai precisar dizer nada. A vitória vai falar por você. Quando Deus decide agir, ele não apenas transforma circunstâncias externas, ele transforma percepções. E muitas vezes, antes do milagre tocar a realidade ao seu redor, ele começa dentro de você. Porque o milagre que cala quem duvidou não é apenas uma porta que se abre ou uma bênção recebida. É uma identidade restaurada. É Deus te devolvendo consciência de quem você é nele, e não no olhar do mundo. Durante muito tempo, você talvez tenha medido o próprio valor com base nas reações dos outros. Quando alguém acreditava, você se sentia capaz. Quando alguém duvidava, você se sentia pequeno. Quando te apoiavam, você avançava com confiança. Quando te criticavam, você parava com medo. Mas agora Deus está quebrando essa dependência emocional, porque o que ele vai fazer não está baseado em aprovação humana. O próximo capítulo da sua vida não terá a assinatura de espectadores, terá a assinatura dele. Por isso, antes do milagre aparecer aos olhos do mundo, ele está trabalhando no invisível. Está fortalecendo sua fé quando ninguém te vê. Está reconstruindo sua coragem enquanto você luta em silêncio.
Está curando feridas internas que estavam escondidas sob camadas de força aparente. Está removendo medo, rejeição, insegurança, timidez espiritual, culpa e toda a marca emocional deixada pelo desprezo alheio. Porque Deus não quer apenas te responder, Ele quer te restaurar por completo. O milagre que cala quem duvidou não é apenas uma conquista exterior. É o retorno da confiança que o sofrimento tentou roubar de você. O Salmo 70 é um pedido de socorro urgente, mas também um reflexo da vulnerabilidade de alguém que estava sendo pressionado por inimigos, perseguidores e críticos. Davi não estava apenas pedindo vitória. Ele estava pedindo validação divina diante daqueles que zombavam de sua fé. E Deus ouviu. Do mesmo modo, Ele está ouvindo o que seu coração não consegue verbalizar. Talvez você não tenha expressado sua dor para ninguém. Talvez tenha fingido estar bem. Talvez tenha aprendido a sorrir enquanto seu coração sangrava. Talvez tenha se acostumado a lutar sozinho. Mas Deus viu cada lágrima escondida. Ele viu cada noite em que você não conseguiu dormir. Ele ouviu o que você nunca disse em voz alta. O milagre que está chegando não é uma resposta superficial. É uma intervenção profunda em áreas que ninguém conhece. Muitas vezes, o silêncio de Deus não é rejeição, é alinhamento. Ele não te deixou esperando para te punir, mas para te posicionar. Ele não demorou porque esqueceu, mas porque estava preparando algo maior do que você pediu. Quando ele demora, não significa que ele parou. Significa que ele está planejando algo que exige tempo, estrutura e precisão. E agora, algo está mudando. A estação do oculto está terminando. A estação do invisível está dando lugar à estação da manifestação. O milagre não será abstrato, será concreto. Não será simbólico, será tangível. Não será apenas emocional. Será visível aos olhos daqueles que um dia disseram que você não chegaria a lugar nenhum. Existe uma diferença entre promessa e cumprimento, e você está atravessando esse portal espiritual agora. Deus não está apenas te confortando, Ele está te levantando. Ele não está apenas te sustentando, Ele está te promovendo espiritualmente. Ele está te levando de sobrevivência para conquista, de resistência para avanço, de humilhação para honra. E essa transição será tão marcante que aqueles que acompanharam sua dor verão sua ascensão. Pessoas que só apareceram para assistir sua fraqueza verão sua força. Pessoas que só surgiram para observar sua queda serão obrigadas a ver sua restauração. Porque Deus não termina uma história no capítulo da derrota. Ao longo da sua vida, talvez você tenha lidado com pessoas que fizeram pouco caso dos seus planos, que diminuíram seus esforços, que riram dos seus sonhos, que te chamaram de exagerado, imprudente, ingênuo, irresponsável ou sonhador demais. Pessoas que olharam para os seus fracassos e concluíram que aquilo era sua identidade. Pessoas que te deram conselhos que eram, na verdade, tentativas de te limitar. Pessoas que não torciam contra você abertamente, mas esperavam secretamente que você não fosse longe. E tudo isso deixou marcas. Marcas que te fizeram duvidar de si mesmo. Marcas que quase fizeram você desistir de planos que Deus colocou no seu coração. Mas é aqui que a história muda. O milagre que está chegando não será apenas a realização de algo que você desejava. Será a reversão espiritual de um histórico emocional de desvalorização. Deus está te devolvendo dignidade, está te devolvendo voz, está te devolvendo coragem, está te devolvendo o território espiritual que foi roubado. E quando essa virada acontecer, ela virá com força. Não será uma vitória tímida, será uma vitória que muda a narrativa, que redefine sua imagem diante do mundo, que estabelece autoridade espiritual. Uma vitória que não só responde, ela ressignifica. E quando Deus faz isso, Ele também confunde seus adversários. Não no sentido de destruir ninguém, mas no sentido de revelar que eles não tinham conhecimento do plano divino. Pessoas que te apontaram o dedo perceberão que estavam julgando um processo,
não um resultado. Pessoas que te criticaram entenderão que estavam criticando uma semente, não uma colheita. Pessoas que te chamaram de fraco verão que você estava apenas sendo treinado. Pessoas que te chamaram de perdido verão que Deus estava te guiando por caminhos que elas não conseguiam enxergar. Você não precisa se vingar, não precisa confrontar ninguém, não precisa provar nada. O Salmo 70 diz: faze-os virar as costas por causa da sua afronta, os que dizem, ah. Ou seja, Deus silencia zombadores com ações, não com palavras. O milagre fala por si. E quando Deus fizer, será impossível ignorar. Não será uma bênção isolada, será uma mudança de nível. Algo que coloca você em um novo cenário, uma nova fase, uma nova posição, onde críticas antigas simplesmente perdem força. Porque ninguém pode julgar aquilo que não consegue alcançar espiritualmente. Agora, preste atenção. Este milagre também terá um propósito maior do que sua própria exaltação. Ele será testemunho. Pessoas serão transformadas ao ver o que Deus fez com você. Pessoas vão voltar para Deus porque viram sua virada. Pessoas que antes zombaram vão te procurar para pedir oração. Aqueles que te rejeitaram podem ser os mesmos que Deus enviará para você fortalecer no futuro. A vitória que está chegando não é ego, é missão. Mas antes de esse milagre se manifestar, Deus está ajustando seu coração para receber com maturidade. Ele está te preparando para não retribuir ofensa com orgulho, mas com misericórdia, para não usar sua vitória para humilhar, mas para inspirar, para não usar sua ascensão para afastar pessoas, mas para aproximá-las da verdade. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que se exalta acima dos outros, mas aquele que prova que Deus é fiel, mesmo quando ninguém acreditava. O processo está quase completo. Você sente isso? Há um movimento espiritual acontecendo em áreas que antes estavam estagnadas. Portas que nunca se abriram estão começando a ceder. O que parecia travado está sendo destravado. Conexões estão sendo alinhadas. Recursos estão sendo posicionados. O tempo da colheita está chegando. O tempo da resposta está próximo. E quando Deus abrir essa porta, ninguém conseguirá fechá-la. Quando Deus te levantar, ninguém poderá rebaixar. Quando Deus te justificar, ninguém poderá acusar. Prepare-se, porque o milagre que vai calar quem duvidou não será gradual, será repentino. Não será pequeno, será marcante. Não será apenas uma mudança, será uma transformação completa. E tudo isso será apenas o começo de algo ainda maior que Deus está prestes a fazer. Quando Deus decide agir, Ele não apenas transforma circunstâncias, Ele muda destinos inteiros. E o que está vindo sobre a sua vida agora não é uma pequena resposta, um alívio temporário ou uma solução pontual. O que Deus está preparando é um marco, um testemunho tão forte que não deixará espaço para questionamentos. Haverá um antes e um depois. Aqueles que duvidaram, que subestimaram sua jornada, que olharam para você nos dias difíceis e concluíram que não havia mais saída, verão com os próprios olhos aquilo que Deus fará. Não para sua exaltação pessoal, mas para que o nome dele seja reconhecido através da sua história. Durante muito tempo você caminhou em silêncio, engoliu palavras, suportou injustiças, permaneceu firme mesmo com o coração ferido, não porque era fraco, mas porque Deus estava guardando suas respostas para o momento certo. E agora, aquilo que parecia demora era preparação. O silêncio de Deus não era abandono, era estratégia. Ele estava organizando cenários, alinhando pessoas, preparando portas e criando caminhos que você jamais acessaria pela força humana. Muitas das lutas que você enfrentou não foram apenas ataques do inimigo. Foram molduras espirituais para sustentar o peso da mudança que está por vir. Você teve que aprender a depender de Deus para que, quando a vitória chegasse, ninguém pudesse atribuir mérito humano. E agora que o tempo da lapidação está chegando ao fim, o tempo da manifestação começa.
Há pessoas que estiveram presentes apenas para testemunhar sua dor. Pessoas que apareceram quando sua vulnerabilidade era visível e tiraram conclusões precipitadas sobre sua vida, sua força e sua fé. Alguns riram internamente, outros te descartaram abertamente. E Deus permitiu que isso acontecesse não para te ferir, mas para que esses mesmos olhos assistissem sua ascensão. Não porque você precisa provar algo, mas porque Deus usa testemunhos públicos como evidências espirituais. Ele não apenas restaura o que você perdeu, ele devolve com honra, com significado, com propósito. Não será uma retomada do ponto onde você parou, mas uma elevação acima de onde você já esteve. O Salmo 70 ecoa exatamente isso. Não um pedido frágil de socorro, mas uma declaração de vitória antecipada. Quando Davi clama, pedindo que Deus se apresse em livrá-lo, ele não está desesperado por sobrevivência, mas confiante de que a intervenção de Deus trará justiça diante daqueles que planejaram sua ruína. Da mesma forma, o que Deus está fazendo agora não é apenas livramento, é reversão. Não é apenas defesa, é vindicação. Deus não está apenas te tirando da linha de ataque. Ele está frustrando as intenções ocultas, revelando corações e desarmando palavras lançadas contra você. O que foi falado, pensado ou desejado contra a sua vida será desfeito pela própria mão de Deus. Isso não será obra humana, não será negociação, não será resposta impulsiva, será ação divina. E é por isso que você não precisa se defender, não precisa rebater, não precisa se explicar. Há momentos em que reagir é o pior caminho, porque torna a disputa humana quando Deus quer torná-la espiritual. Quando você se cala, Deus assume o lugar de fala. Quando você entrega, Ele toma a causa nas mãos. E quando Ele age, não há argumento contrário. O silêncio que está chegando não será o silêncio de pessoas derrotadas ou humilhadas, mas o silêncio de quem não terá mais o que dizer. Palavras cessam quando os fatos se tornam maiores que qualquer narrativa. E o fato será a transformação que Deus fará na sua vida. As pessoas que desacreditaram verão sua cura onde esperavam sua queda. Verão você prosperar onde acreditaram que havia fim. Verão portas se abrirem onde pensaram que não havia chance. Verão você feliz onde imaginavam derrota. E não poderão negar, porque Deus está preparando algo tão claro que até quem não crê em milagres reconhecerá que foi Ele. Não haverá espaço para desculpas ou para atribuir sua vitória ao acaso. Deus fará de forma tão precisa que ninguém será capaz de minimizar. Mas é importante entender, isso não acontece para alimentar orgulho. Você não está sendo levantado para provar superioridade, e sim para mostrar fidelidade. Deus não te exalta acima de ninguém. Ele te coloca exatamente na posição que deveria ter ocupado desde o início, mas que foi atrasada por guerras espirituais, decisões humanas, injustiças e processos internos. E agora, tudo o que parecia perda será ressignificado. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada lágrima, cada noite sem resposta, cada oração feita em silêncio. Tudo isso está sendo usado como matéria-prima para o que Deus vai manifestar. Este é o momento em que a promessa sai do invisível e entra no palpável. Não será apenas uma resposta emocional, mas uma realidade concreta. Não será apenas alívio espiritual, mas mudança estrutural. Você verá transformação nos lugares onde mais doeu. E quando isso acontecer, a pergunta deixará de ser: por que você sofreu? E passará a ser: como Deus fez isso? Pessoas virão até você buscar orientação, conselho, direção, e não porque você é perfeito, mas porque Deus vai usar sua vitória como mapa. Por isso, mantenha-se em paz. Não tente apressar nada com suas próprias mãos. Não tente justificar sua trajetória. Não tente provar sua fé. Continue caminhando, mesmo que ainda não veja tudo. A vindicação não precisa do seu esforço, só da sua fé. A manifestação não precisa da sua força.
apenas da sua obediência. O que está vindo não depende do quanto você luta, mas de quem luta por você. Deus está fechando ciclos, cortando acessos, encerrando acusações, finalizando páginas e, ao mesmo tempo, abrindo capítulos novos que você não esperava tão cedo. E quando tudo acontecer, você não vai olhar para trás com ressentimento. Você vai entender. Vai perceber que cada atraso foi proteção, que cada queda foi preparação, que cada porta fechada foi redirecionamento, e que cada pessoa que saiu da sua vida saiu porque não teria maturidade para participar do que está vindo agora. O milagre não será apenas uma bênção, será compreensão, será revelação, será propósito. O que Deus está para fazer não vai apenas te levantar, vai consolidar você em um lugar onde não poderá mais ser derrubado pelas mesmas coisas que te feriram antes. Você não volta para o mesmo nível. Você sobe, e quando subir, todos saberão que foi Deus, não por causa de discursos, mas porque nenhuma explicação natural fará sentido. Esse milagre será tão grande que não haverá espaço para dúvidas, e aqueles que te observaram com incredulidade simplesmente ficarão em silêncio, não por vergonha, mas porque diante da obra de Deus não há argumento que prevaleça. A espera está terminando. O cenário está pronto. A intervenção já começou. E quando tudo se cumprir, sua história será prova viva da fidelidade de Deus.